Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso da FEMA, né, do órgão de emergência americano, que descobriu-se agora uma mensagem interna que foi passada ao pessoal que estava fazendo o resgate dos atingidos por um furacão na Flórida, que eles deveriam evitar casas com sinais de Trump. Ou seja, sabe aquelas plaquinhas que o pessoal coloca de propaganda eleitoral, né? Lembra que o furacão passou algumas semanas antes da eleição, né? E muita gente acabou tendo problemas, tendo prejuízos enormes e coisa e tal, muita gente morrendo. E o pessoal da FEMA, que é a defesa civil deles lá, ao ir nas casas, recebeu a informação para não ir nas casas dos apoiadores de Trump. Olha que coisa isso! Um absurdo completo. A FEMA já confirmou que aconteceu de fato isso, que a mensagem é verdadeira, que circulou entre os canais de comunicação interno da empresa. E aí que você vê esse negócio, né? É o que eu falo para vocês, é a grande briga que a gente tem hoje. As pessoas que acreditam no Estado, que acham que o Estado resolve problemas, inclusive que ficam chateadas porque cada vez mais as pessoas percebem que esses órgãos de emergência estatal não resolvem problema nenhum, e as pessoas que realmente percebem que isso não serve para nada, né? A luta pela diminuição do Estado não pode contar com o Estado. O Estado é inimigo nessa história. Essa notícia foi sugerida por Grande Filtro da Onda 19 do Paradoxo Marçal, Baby Yoda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Gente, antes da gente falar desse tema aqui, deixa eu lembrar vocês da Anarcópolis, que está acontecendo agora, que vai acontecer agora em novembro, lá em Florianópolis. É a maior conferência libertária anarcocapitalista do Brasil. A página está aqui, ó, é fraguismo.org/anarcópolis. Eu vou deixar o link na descrição também. Se você quiser se inscrever, dá tempo ainda, e tem um cupom ANCAPSO. Se você usar o cupom ANCAPSO, você consegue 10% de desconto na inscrição lá da Anarcópolis esse ano. Vamos dar uma força para o pessoal lá. Eles estão com dificuldade de fechar as cotas lá, para fechar as contas do evento. A gente não pode perder um evento tão importante. É uma pena que desencontrou a minha agenda com a deles, mas eu vou participar, só vou participar à distância a partir aqui da Ucrânia, fazendo uma palestra lá, né? Então, quem que tiver interesse em participar da Anarcópolis, link na descrição, cupom ANCAPSO, 10% de desconto. Vamos dar uma força para o pessoal lá, né? Bom, o caso aqui é assustador, tá? Essa notícia saiu pelo Daily Wire, falando justamente aqui a informação no site deles aqui do Twitter. Olha só como é que é a mensagem. Implementar melhores práticas. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Isso, ok, isso faz parte. Realmente, a equipe de socorro é muito arriscado. Você está numa região de desastre, né? Qualquer um pode sofrer um acidente, e se você estiver sozinho, você deixa de ser parte da solução e passa a ser parte do problema. Então é muito importante que as pessoas vão, no mínimo, em pares, né? No mínimo, acompanhado de uma outra pessoa. Logo em seguida aqui, ó, evite casas com propaganda do Trump. Por que evite casas com propaganda do Trump? Casas com propaganda do Trump podem ter sido também afetadas pelo furacão, podem estar precisando de ajuda. Por que evitar casas de pessoas com propaganda do Trump, né? Aí fala aqui, ó, pratique medidas preventivas de desescalonamento, comunique e siga as regras, leve uma toalha com você amanhã no campo. Eu não sei, tá? Talvez isso daqui tenha sido uma ideia de uma piada do pessoal, né? Porque levar uma toalha, vocês sabem, é do pessoal do mensageiro, do guia do mochileiro das galáxias, né? Enfim, faça paradas frequentes e beba água, também é uma boa dica. Evite dieta com muito sal e café. Água de coco é uma boa maneira de repor os seus eletrólitos, né? Então, a maior parte das coisas aqui fazem sentido e coisa e tal. Agora, evite casas com propagandas do Trump. É uma coisa que pode ter sido por uma brincadeira, tá? Pode ter sido alguém lá dentro da FEMA fazendo uma brincadeira que colocou isso daqui. Mas certamente uma brincadeira de muito mau gosto, né? Porque dá a impressão de que a FEMA está contra o Trump. E não deveria. A FEMA é uma agência governamental americana, agência responsável por resposta de emergência, né? A defesa civil deles lá, só que é uma espécie de defesa civil federal, né? No Brasil, você tem a defesa civil estadual. Cada estado tem a sua defesa civil. Se não me engano, lá nos Estados Unidos também é assim, tá? Também cada estado tem a sua defesa civil, mas além disso você tem esse órgão federal que faz a defesa civil federal, né? Ou seja, esse órgão evidentemente não pode se envolver em política. Não, mesmo se a intenção era fazer uma brincadeira aqui, foi uma intenção muito ruim, ficou muito estranha essa história, né? E depois a própria FEMA confirmou
que houve um incidente dizendo que estava profundamente perturbada com essas ações dos empregados e ficou chateada que isso aconteceu e não sei o que lá, e serão tomadas medidas extremas para corrigir a situação, né? Já está repercutindo em outros jornais também esse tipo de coisa, né? A FEMA horrificada depois de confirmar que os trabalhadores foram direcionados para evitar casas com sinais do Trump, né? Com aquela propaganda política do Trump, na comunidade da Flórida que foi atingida por um furacão, né? Então tá aqui, ó, o pessoal mostrando aqui a situação e realmente uma coisa absurda aí sobre qualquer aspecto que você veja, né? Lembra que essa não é a primeira crítica que o pessoal faz à FEMA, tá? A FEMA também foi muito criticada lá nos Estados Unidos na passagem desses furacões, de maneira muito similar ao que aconteceu no sul do Brasil, lá em Porto Alegre. Eles estavam alegando que eles não queriam que as pessoas fizessem ajuda, estavam cobrando coordenação das pessoas e coisa e tal, que não pode entrar com qualquer coisa, não pode você ajudar, tem que deixar que a gente que vai ajudar e coisa e tal, botando um monte de burocracia, impedindo a chegada de ajuda humanitária, dizendo que as pessoas estavam levando ajuda para o lugar errado e não sei o que lá, que eles que têm que coordenar a coisa toda. E eu já falei para vocês que isso é justamente uma mudança cultural enorme, né? Porque realmente no passado a maneira mais efetiva que você tinha para fazer um atendimento de emergência era de forma estruturada, era com alguém coordenando a coisa toda, né? Não, manda isso aqui para cá, manda isso ali para lá. Embora uma coordenação centralizada seja por natureza ineficiente, numa situação de emergência pode ser a melhor coisa para você cuidar disso daí. Só que é o que eu falo para vocês, a informação barata e descentralizada, a informação disponível para todo mundo, torna as iniciativas descentralizadas mais eficientes do que a iniciativa centralizada. Ah, é verdade, quando você tem iniciativas descentralizadas, vai haver situação em que um monte de gente leva comida para um lugar e esquece de levar para outro lugar. Mas isso rapidamente se corrige. Por quê? Porque alguém vai falar, olha só, tem comida demais aqui, e o outro lugar lá está sem comida. E rapidamente as pessoas vão começar a direcionar para o lugar correto. A informação sozinha resolve o problema da coordenação. E por falar, e tudo bem, nunca vai ser uma coordenação perfeita, mas também não é a coordenação perfeita quando é uma estrutura hierárquica. Também você tem falhas de planejamento, você tem ineficiências de planejamento, então é uma ilusão achar que não, que se tiver, tem que ser o governo controlando tudo, que não podem as pessoas ajudar e coisa e tal, e a gente vê desastre após desastre, as mesmas situações desse pessoal querendo tomar o controle da situação e não aceitando a ajuda da população. No final das contas, quem acaba ajudando muito mais é a população. Por quê? Porque a informação descentralizada torna essa ajuda muito mais barata, faz isso funcionar de forma muito melhor, né? Lá nos Estados Unidos teve muitas daquelas críticas de que o pessoal da FEMA não deixava usar determinada coisa, não podia levar não sei o que lá, não sei aonde. As mesmas críticas que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul também. E no final das contas, acabou que teve a agenda do governo, a agência do governo, ela ajuda alguma coisa? Ajuda alguma coisa. É lógico que os bombeiros ajudaram alguma coisa também lá no Sul. Mas se você pegar o grosso da ajuda, foi as próprias pessoas ajudando uns aos outros ali. A ajuda descentralizada é muito mais significativa que a ajuda de governo. O governo não serve mais para nada. E aí você fica com essa situação justamente que esse pessoal da FEMA lá começa a ressentir de qualquer um que queira menos governo. E não tenha dúvida, essa é a grande mensagem subliminar que está por trás dessa história toda, né? O pessoal fala que Trump, que Bolsonaro, que esse pessoal é de extrema direita e coisa e tal, mas não. A grande briga é pessoas que querem um Estado menor e pessoas que querem um Estado maior. A esquerda quer um Estado grande. Olha o Lula aí que não consegue parar de gastar, que quer torrar dinheiro, porque acha que o governo jogando dinheiro é que vai resolver algum problema. Não é, o governo não resolve mais problema nenhum. Foi época que o governo tinha um mínimo de eficiência capaz de resolver qualquer problema. Hoje não resolve mais problema nenhum. Nunca foi nenhuma maravilha para resolver problema o governo, não. Tá? Não achem que no passado o governo era uma maravilha e funcionava e coisa e tal. Não. Sempre foi uma merda. Mas era merda que era menos merda face às alternativas, que não existiam, não tinha outra alternativa. Não havia informação descentralizada e distribuída. Agora que você tem essa informação descentralizada, você não precisa de coordenação central. As pessoas correm, elas se coordenam, comunicação resolve a coordenação. E aí fica o pessoal da FEMA, que eu aposto é uma cambada de bidenista lá, de esquerdista lá nos Estados Unidos, porque é o que eu falo, não é que todo funcionário público queira um Estado maior,
Mas a tendência é essa, a tendência do funcionário público é querer um Estado maior. Por quê? Se o Estado cresce de tamanho, a tendência é ele ter um pouquinho mais de poder também, ele também crescer ali o quinhão de poder que ele tem dentro do carguinho que ele tem lá dentro do governo. Então é muito comum ter esquerdistas nessas agências do governo, né? E esse caso aqui é um caso clássico desse tipo de problema. Espero que a consequência seja séria. E agora que o Trump ganhou, então, meu amigo, o pessoal que se prepare. Eu espero que que a pessoa que fez essa, entre aspas, brincadeira tenha uma boa reserva de dinheiro aí para pagar as custas judiciais disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.